Olá! Eu vou falar sobre um tema que pediram aqui no canal, que seria a alimentação na pedagogia Montessori. Porque a alimentação, ou seja, as refeições em conjunto na escola e em casa faz parte integrante da pedagogia Montessori. Bem, porque a alimentação, principalmente em conjunto, ela traz muitos ensinamentos para a criança, e isso desde muito pequena, né? A criança já se pode começar já desde sempre, não é? E principalmente a partir dos 3 anos, ou seja, ao mais tardar aí, tá? Por quê? Porque isso vai trazer autonomia e percepção de si mesma para a criança. E é claro, vai contribuir bastante com a socialização também. Em termos didáticos, a criança vai aprender a perceber a quantidade de alimento que ela precisa, não é? Que é um pouco difícil para a criança, né? Uma criança menor, por exemplo, a partir dos 3 anos, eu estou com fome ou eu não estou com fome? E o quanto eu tenho de fome? Não é? Não é tão óbvio isso para a criança, é um processo de percepção, de autopercepção. Então, na hora da comida, esse tipo de percepção, ela é constantemente praticada. Então, repetindo, quanto que eu preciso de alimento naquela refeição, né? Naquele momento. Quais alimentos escolher? Né? Sim, a criança pode, até um determinado limite, escolher o que ela vai comer. Não é? Então, essa velha mentalidade de que criança come o que está na mesa, a gente vai falar sobre isso, se não um pouco nesse vídeo, e pode ser também em uma outra oportunidade. Mas já deixo aqui que principalmente nessa sociedade de hoje, onde as crianças estão cada vez mais obesas, não é? E na tela, não é? Que a criança vai comendo o que ela vê ali, não é? E sem se perceber nem o que e nem o quanto ela come. Então, a escolha dos alimentos, né? O que faz bem para mim e o que eu devo escolher para comer é essencial. E é claro, como comer à mesa, não é? Então, com quais ferramentas eu como à mesa, né? Se é com a colher, se é com garfo e faca, se é com as mãos, né? E como comer. E esse como comer tem a ver com a socialização, com o bem-estar da criança na hora de comer, né? Porque existem formas que são mais agradáveis do que outras para se alimentar. Então, socialização, bem-estar e também até saúde, não é? Por exemplo, a forma de mastigar, a concentração, né? No que a criança está fazendo naquele momento, enfim, tudo isso é importante, é essencial para que a criança se autoperceba e para que ela se socialize. É por isso que é realmente muito importante que a criança vá se desenvolvendo, vá praticando essas capacidades durante as refeições na pedagogia Montessori, de acordo com a mentalidade montessoriana. Ah, tá, mas espera aí, mas a criança comer sozinha é perigoso, não é? A criança pode se queimar, por exemplo.
Sim, esse é um aspecto bastante interessante aqui a ser falado, que até agora, até ontem, vamos dizer em termos de história, né, se pensava, de acordo na pedagogia, ok, a criança tem que ser servida, não é? Porque isso, se a criança for se servir, primeiro, pode ser perigoso, a criança pode se queimar. Segundo, a criança não tem noção de quantidade, então ou ela vai encher o prato demais, sendo que ela está com fome para comer uma colher, não é? Ou ela vai, por exemplo, só se servir, o que se servir, né? Ela vai só se servir de coisas que ela gosta e ela nunca vai experimentar uma outra coisa. Então, por isso, eu, adulto, eu mesmo faço o prato da criança com o que eu acho que ela vai comer e com a quantidade que eu penso que ela vai comer, de acordo com a minha experiência para com a criança. Pronto. Até agora a mentalidade é essa e eu sei que você vai concordar comigo, você que é educador, professor aí. E também mãe, não é? Isso tem a ver também até com a bebida, não é? Se a criança vai beber alguma coisa durante a refeição, né? Que a criança vai colocar ali o suco ou a água e aquilo vai derrubar tudo e enfim. Pronto. Existem, é claro, várias formas individuais, né, de acordo com a sua realidade, de preparar esse ambiente para que essa criança pratique essa capacidade de comer sozinha, não é? Ou comer em conjunto, que ela mesma se sirva. Isso você pode então entrar em contato comigo para consultoria, né, para mentoria da sua instituição. No entanto, eu vou dizer aqui direções gerais. Bom, primeiro, coloque as suas crianças junto com outras crianças maiores, ou seja, a mesa deve ser composta por crianças maiores e menores, para que os menores se espelhem nos maiores e os maiores se sintam orgulhosos ou se sintam responsáveis, não é, com o papel de espelho para os menores. Isso vai incentivar para que os maiores também prestem mais atenção nas suas atitudes, não é, de como ele vai comer, não é? Pronto, isso incentiva, mas não é só isso, tá? Então, coloquem as crianças em idades diferentes para comer à mesa, ok? E é claro que deve haver um adulto, pelo menos, por mesa, né? Eu digo pelo menos porque depende eu não sei o tamanho da sua mesa aí na sua instituição, né? Então, a depender, um adulto pode ser suficiente, né? Ou, dependendo da mesa, né? Pode ser que precise até de mais de um adulto. Então, idade miscigenada e um adulto por mesa como regra geral. Depois, um item óbvio, né? A comida não deve ser tão quente que se realmente se cair alguma coisa que vá queimar a criança. Então, não vá colocar um tacho, né, de sopa fervendo para que as crianças se sirvam, né? Isso eu espero que seja bem claro, né? A comida, mesmo a comida quente, ela deve estar numa temperatura que não vá queimar imediatamente aí uma criança, caso caia alguma gotinha, alguma coisa na criança mesmo, né? Isso é claro. Há também alguns outros detalhes, mas nada assim que seja tão difícil de ser executado com alguma organização e boa vontade para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, a depender da sua realidade, da sua instituição, né?
É possível que as crianças levantem e vão ao lugar onde está a comida e elas mesmas se sirvam fora da mesa? Existe essa possibilidade, né? Há de se pensar. Ou não, isso na nossa instituição é quase que impossível, eu quero fazer de uma outra forma. Ok, então vamos colocar a comida na mesa, né, para que as crianças possam se servir de uma tigela no seu próprio prato. É outra possibilidade, talvez mais simples em muitas instituições. Ou seja, resumindo, há que haver a possibilidade da criança poder servir-se, ela mesma se servir. Quanto à estrutura visual para a criança, há algumas coisas que também facilitam toda essa percepção. Por exemplo, os talheres. Não é? Eu já fui em instituições nas quais as crianças só comiam com colher. Tanto faz a comida que era, as crianças se serviam só de colher, não é? Dos 3 aos 6 anos. O que é realmente triste, não é? Porque a criança maior, por exemplo, ela vê como é que os pais comem, como os adultos comem, ou como os primos maiores comem, não é? Com garfo e faca, ela não se sente capaz. Um ou outro até pedia: eu quero um garfo, eu quero uma faca para cortar aqui a carne, e não havia à disposição das crianças. Então, sim, tem que haver garfo, tem que haver faca, tem que haver colher, de acordo com a comida a ser servida e de acordo com a capacidade motora da criança, se eu for pensar na educação especial, tá? Se eu for pensar em crianças absolutamente medianas, não é? Então comer de garfo e faca é uma coisa absolutamente possível, tá? De ser aprendida a partir, né, já dos 2, pelo menos 3 anos de idade, ok? Se vocês pensarem que essas crianças podem comer dessa forma em casa e ser exemplo para outros irmãos ou até para os pais, é tão importante isso. E se vocês perceberem o orgulho que essas crianças, a autoconfiança que essas crianças adquirem, não é? Realmente sabendo comer simplesmente com garfo e faca, é muito importante. Então tem aquele joguinho americano montessoriano, né, que vocês já devem ter visto, né, aquele que aqui coloca o prato, aqui coloca a faca, aqui o garfo, né, aqui a colherinha, aqui o copo, esse jogo americano que serve de orientação para a criança, né, serve de orientação do que pode ser colocado, né, do que e em que posição, né, e para que serve, né? A criança tem que praticar. Então, a estrutura do que coloca na mesa, o que se coloca na mesa e como essa refeição, né, como ela funciona na prática. Isso é realmente muito importante para a criança, para essa autopercepção e para o convívio social, né? Porque sempre tem aqueles detalhes maravilhosos, né? O quanto que eu como da carne, por exemplo, se há carne ou se há uma sobremesa mais gostosa, se há um legume preparado de forma mais, né, de que eles gostam mais, né? Ah, eu posso pegar mais um pedaço, eu não posso pegar mais um pedaço, não, eu não gosto disso, eu não vou comer aquilo nunca, né? Então, aqueles detalhes que são frequentes no dia a dia das crianças, né? E que elas vão aprender a lidar com isso cada vez melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
para o maior aprofundamento nesse e em outros pontos quanto à educação montessoriana, eu estou aqui à disposição de vocês, aqui nos comentários e também para consultoria. Um beijo e até a próxima!